Boa noite, começa agora o Gazeta Notícias desta quinta-feira, dia 23 de março. Hoje você confere tudo sobre a terceirização, as notícias da segurança pública, além da previsão do tempo e todos os destaques da região. Fique bem informado, fique com a gente. Santa Cruz do Sul sofre mais uma vez com a falta de água. Na manhã de hoje, 10 bairros do município ficaram sem abastecimento por causa do rompimento de uma adutora na rua Amazonas. Já durante a tarde, o bairro Santo Inácio ficou sem água, em razão do rompimento de uma rede por obras da prefeitura. A Corsã alerta que a normalização da água deve acontecer somente no fim da noite de hoje. E falamos agora sobre polícia. Diversos crimes marcaram esta quinta-feira em Santa Cruz do Sul. Quem te traz as principais notícias é o repórter Leandro Porto. Boa noite, Porto. Boa noite, Nayara. Eu trago agora os principais destaques da área da segurança pública. Começam com a prisão de um dos integrantes da quadrilha que assaltou ontem à noite a comunidade católica São Francisco Xavier, em linha João Alves, no interior de Santa Cruz. Adilson Brum Barassi, de 19 anos, natural de Rio Pardo, assumiu participação no crime. Ele foi detido pela Brigada Militar por volta das 9 horas da manhã, em um mato próximo à escola Dona Leopoldina. Com ele foram apreendidos uma quantia em dinheiro e um revólver calibre 38, municiado. Durante a ação na noite dessa quarta, a quadrilha rendeu mais de 60 pessoas durante um jantar da comunidade, onde era feita a prestação de contas de um evento. Isso teria motivado o crime, já que a quadrilha acreditava que o valor arrecadado no evento estaria no local. Os 4 homens armados obrigaram as vítimas a deitarem no chão e recolheram bolsas, carteiras, celulares e objetos de valor. Da comunidade foram levados R$ 1.400. A Brigada Militar passou a noite fazendo buscas aos criminosos e os outros 3 assaltantes seguem desaparecidos. As atualizações sobre esse caso podem ser encontradas no Portal Gás. Já na madrugada dessa quinta, um ônibus foi alvejado por disparos de arma de fogo durante uma tentativa de assalto no bairro Belvedere, em Santa Cruz do Sul. A situação ocorreu por volta das 13h40 da manhã, quando o ônibus que fazia linha para uma fumageira tinha acabado de entrar no bairro. De acordo com informações da Brigada Militar, criminosos tentaram abordar o veículo, mas o motorista não parou. Disparos foram efetuados em direção ao coletivo e pelo menos 3 tiros atingiram o veículo. Poucas pessoas estavam no ônibus e ninguém se feriu. Também em Santa Cruz, mas no bairro Bonfim, um criminoso rendeu mãe e filha e levou o veículo da família. A situação ocorreu na rua Armindo Olímpio Zimmer, por volta das 9 horas da noite desta quarta-feira. A mulher e a filha de 6 anos deixavam o condomínio e já se dirigiam ao carro e dentro do automóvel foram surpreendidas por um homem armado. O indivíduo de estatura baixa, magro e de aproximadamente 25 anos, exigiu que as duas deixassem o veículo e entregassem todos os pertences. Além da bolsa, do telefone celular e de uma quantia em dinheiro, o homem fugiu levando o carro. Ele seguiu em direção ao campo do Flamengo. O carro foi localizado na manhã desta quinta-feira, próximo ao Autódromo Internacional. E por hoje é isso. Até a próxima. Obrigada, Porto. E você deve ter ouvido falar sobre a Lei da Terceirização, que foi aprovada pela Câmara de Deputados na noite de ontem e passa agora para a sanção do presidente Michel Temer. Mas você sabe como ela funciona na prática? O editor de política da Gazeta, Pedro Garcia, te explica como essa lei pode alterar a sua vida. Olha, se essa lei for sancionada pelo presidente Michel Temer, é uma mudança histórica. Para o bem ou para o mal, aí depende do ponto de vista. Mas qual é essa mudança exatamente? O principal aspecto dessa lei, que estava em discussão no Congresso há 19 anos, desde o governo Fernando Henrique, é o seguinte. Hoje, a terceirização não é regulamentada, mas uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho proíbe que as empresas terceirizem as atividades fim. Isso significa que uma montadora de carros, por exemplo, pode terceirizar a vigilância, a limpeza e a alimentação, por exemplo, mas não os funcionários que trabalham na fábrica. Com a lei, a terceirização se torna irrestrita. Então, a montadora vai poder terceirizar os trabalhadores que atuam na fábrica, assim como escolas vão poder terceirizar professores, hospitais vão poder terceirizar médicos e enfermeiros e bancos vão poder terceirizar atendentes de caixa. Quem defende a lei diz que isso vai gerar empregos, lembrando que hoje nós temos 13 milhões de desempregados no país, e que as empresas vão poder reduzir custos e com isso aumentar a competitividade. Quem critica diz que isso significa precarização, já que estudos apontam que, em média, os terceirizados ganham entre 30% e 50% menos. Uma outra mudança importante da lei diz respeito aos trabalhos temporários. Hoje, o trabalho temporário pode durar no máximo 3 meses. Com a lei, esse prazo
prazo aumenta para 6 meses, prorrogáveis por mais 3, ou seja, na prática, o prazo aumenta para 9 meses. A repercussão está muito grande, a pressão para que essas regras sejam revistas é muito forte e nós vamos ter que aguardar para ver no que dá. Obrigada, Pedro. E falando sobre esportes, hoje à noite o Santa Cruz enfrenta o Pelotas pela Série A2 do Campeonato Gaúcho. O jogo acontece às 8 horas no Estádio dos Plátanos. Acompanhe a partida ao vivo pela Rádio Gazeta e confira todos os lances no Portal Gás e na edição impressa da Gazeta do Sul desta sexta-feira. Chegou a hora de saber como fica o tempo amanhã. Quem tem a previsão completa é Madiele Scopel. Mesmo com a chegada do outono, nessa semana as temperaturas continuam altas. Para esta sexta-feira, a mínima deve ser de 20 graus, no início da manhã. Ao longo do dia, os termômetros aumentam, podendo chegar aos 31 graus, acompanhados de pancadas de chuva. É bom deixar o guarda-chuva em mãos. Tchau e até mais! Obrigada, Madi. E hoje foi o último dia da Expo Agro Afubra. A maior feira voltada à agricultura familiar teve sua 17ª edição neste ano. Durante os 3 dias de evento, milhares de pessoas passaram pelo Parque de Exposições, em Rio Pardo, conferindo as principais novidades da área. A maior mudança deste ano foi a utilização de um tema central, que foi a floresta. O evento foi marcado por oficinas, palestras e estandes apresentando novas tecnologias, artesanato, culinária e muito aprendizado. Os números finais da feira ainda não foram divulgados. O Gazeta Notícias fica por aqui. Siga bem informado acessando o Portal Gás, acompanhando as rádios AM e FM e conferindo a edição impressa da Gazeta do Sul nesta sexta-feira. O Gazeta Notícias volta amanhã. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!